partir de agora, não. A partir de agora a gente está gravando, a gente inicia a nossa aula, mais uma aula de lógica de programação. E nessa aula a gente vai estar vendo, dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? E a gente vai estar, em específico nesta aula, vendo as estruturas de controle de repetição, ou comandos de repetição, estruturas de repetição, enfim, o nome que vocês acharem mais prudente. A literatura traz vários. Ok? E aí, dentro dessa ideia da estrutura de repetição, a gente vai entender alguns comandos e estaremos praticando ao final. Então, vou fazer uma aula mais rápida. No final desta aula, existem 7 exercícios, ok? E na quarta-feira, eu vou dar uma revisada no estrutura de condição, if, else e elif. Lembra que a gente viu na semana passada? Estarei fazendo uma revisão sobre esse material que a gente está vendo hoje, e eu vou estar corrigindo os exercícios, ok? Então, quarta-feira a gente vai acabar tendo uma aula um pouquinho mais extensa. Provavelmente eu iniciarei ela por volta das 18h45 ou 18h50, tá bom? Então, o que vai acontecer? Hoje é bem rápido, temos 10 slides só, porque não tem segredo. Vocês não veem minha tela, certo? Vou apresentar tela inteira. Vamos lá. Vocês já veem minha tela? Sim, não, talvez. Beleza, beleza. Então vamos dar play aqui. Mas é bom a gente começar no início, né? Não lá no exercício. Olha só. Estruturas de controle de repetição, os comandos de repetição, estrutura de repetição, enfim, comando. O nome, igual eu falei, o nome se torna bem sugestivo, ok? Então, vocês têm liberdade, mas vocês têm que entender que é repetição. De forma bem sugestiva, repetição dá a entender-se que eu estarei repetindo, né? Então, comandos de repetição são comandos que eu vou utilizar para repetir alguma coisa. Eu acho que, não tem segredo, certo? Essa é a ideia. Comandos que eu utilizarei para fazer repetições. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Olha só, estruturas de repetição. As estruturas de repetição são utilizadas quando queremos o quê? Que um bloco de código seja executado várias vezes. Então, quando eu quero repetir algo, executar ele várias vezes, eu uso uma estrutura de repetição. Então, olha só, existem duas formas da gente criar uma estrutura de repetição, né? Então, a gente vai entender como que a gente vai criar essas duas estruturas. Mas, antes da gente ver isso, eu preciso que vocês entendam que quando no meu algoritmo, em qualquer parte dele, eu precisar que seja executado várias vezes um comando ou um trecho de comandos, eu vou criar uma estrutura de repetição. Então, existem duas estruturas de repetição. O meu for, ok? E o meu while. For, se a gente traduzir ele se a gente traduzir for do inglês, né? Só para mim não falar bobeira. Eu estou confirmando aqui. Se a gente traduzir o for do inglês, vai ser para, ok? Para. Então eu vou repetir alguma coisa. Para uma condição específica, certo? Para uma condição específica. Enquanto essa condição estiver me atendendo, eu estou repetindo, né? Mas eu vou especificar o início e o término dela, ok?
Quando eu tenho um comando while, o while, se eu traduzir ele significa enquanto. Então, enquanto alguma coisa for verdadeira, eu vou executar aquele bloco de código. Calma que a gente vai ver exemplos. Olha só, o for é usado quando se quer iterar sobre um bloco de código, né? Um bloco de código, um número determinado de vezes. O while é usado quando queremos que um bloco de código seja repetido até que uma condição seja satisfeita. Ou seja, é necessário que uma expressão booleana dada seja verdadeira. Assim que ela se tornar falsa, ele para. Então, reparem, o meu for ele vai repetir por uma determinada quantidade de vezes. O meu while também vai repetir por uma determinada quantidade de vezes. Então, qual que é a diferença entre o for e o while? Simples. Quando eu sei quantas vezes eu preciso repetir, eu uso o for. Ponto. Se eu não sei quantas vezes eu preciso repetir determinado bloco de código, eu uso o while. Porque o while vai ficar rodando enquanto uma condição for verdadeira. A partir do momento que aquela condição for que antes era verdadeira passa a ser falsa, o meu while para. Então, a condição para o while ficar iterando é que a expressão booleana ali seja verdadeira. Só entender que iterar é diferente de interar, tá bom? Iterar vem de iteração, repetições, certo? Estou repetindo, estou repetindo, estou repetindo. Isso é iterar, eu vou repetir, ok? Então, o meu for, quando eu tenho um número específico de vezes que eu quero repetir ele, quando eu sei qual é o meu início, qual é o meu fim do meu ciclo de repetição, eu uso for, senão eu uso while. É esses dois casos. Quando eu sei quantas vezes, quando eu não sei quantas vezes. Ponto. Na linguagem Python, a indentação é obrigatória. Isso já venho falando há algumas aulas. A aula passada eu mostrei, né, com a figurinha do Hadouken. Vou até abrir aqui para vocês estarem, né? Vou até abrir, cadê? Vou colocar a figurinha do Hadouken. Ah, perdi a figurinha do Hadouken. Não, 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 não. Vou procurar aqui só um minuto. Só um minuto que o Hadouken a gente não pode perder, não. A figurinha foi fantástica. Caramba, o que eu digitei para achar aquele negócio? Ah, aqui, eu não achei aquela, mas eu achei uma melhor. Já vou até abrir aqui para vocês verem. Então, vou abrir uma nova guia. Indentação, tá vendo? Então, eu tenho que respeitar a minha indentação. Não adianta, eu tenho que ter o meu código indentado. O Python ele exige indentação, tá bom? Eu vou até copiar essa foto e colar aqui, ó, que isso aqui é extremamente importante. Olha só que perfeição, bicho. Essa figurinha, essa foto, né? Ela expressa toda a ideia. Vou até tapar o nome do IFES ali. Beleza. Pronto. O Hadouken está pronto. Vamos apresentar de novo. Ó, na linguagem Python, a indentação é obrigatória, assim como nas estruturas de controle, que é aquele que a gente viu, né? Tem aqui é um ponto, uma vírgula e não um ponto, né? Assim como nas estruturas de controle, que é aquilo que a gente viu lá no if, else e if semana passada, as estruturas de repetição também não precisam. As estruturas de repetição também precisam, ok? Então, indentação, Hadouken, linha por linha, ó. Opa, linha por linha.
Depois eu vou mostrar, eu vou estar abrindo um programinha aqui, depois eu vou mostrar para vocês verem como que ele é mais, que é mais tranquilo de ver lá nele, entendeu? Que ele tem as linhas já desenhadas. Então, reparem aqui, eu tenho dois códigos iguais, iguais assim, fazem a mesma coisa, certo? Olha só, eu tenho o for, certo? Em range de 0 a 3. Então, diga, Patrick. Posso, posso. Olha só, indentação é o seguinte, é quando você organiza o seu código. Olha só, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar o exemplo do Hadouken aqui. Se vocês olharem, olha o mouse. Eu vou descer o mouse reto, reto entre aspas, né? Mas olha só, tá vendo esse carinha aqui? Esse carinha tá fechando alguém, essa chave. Claro que no Python a gente não usa chave. Mas eu sei que esse cara tá fechando alguém. Quem que esse cara tá fechando? Eu venho reto, pronto, tá fechando esse aqui. Certo? Então, tudo que tiver aqui dentro, eu sei que está dentro dessa chave. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Aqui que eu falei que ele coloca a cor, tá vendo? Um exemplo. Ó, comecei aqui, tá vendo? Ó, certo? Ó, tá aqui. Ó, aqui vocês conseguem ver a linha, não conseguem? Estou tentando aumentar a letra dessa bagaça aqui. Ó, tá vendo? Eu tenho uma linha aqui. Reparem a linha. Depois eu tenho outra linha aqui. Isso aqui tudo, tá vendo? Ele está dentro desse aqui. Isso aqui tudo, ó, está dentro desse que está dentro desse. Então, a indentação ela é isso. Eu vou organizando o meu código, certo? Ó, indentado. Eu tenho uma. Ó, quantas aqui eu tenho. Tá vendo? Por quê? Eu vou colocando elemento dentro de elemento. No Python, isso é diferente, porque se eu não fizer dessa forma, ele não entende. Por quê? Quando eu tenho um código igual aqui no Hadouken, olha só, reparem que isso aqui é PHP, tá bom? Isso aqui é PHP. Quando eu tenho uma chave abrindo, eu tenho que fechar ela. Lembra que eu falei que no Python não existe isso? Então, por não existir isso no Python, acontece que se eu acabar colocando, né, algo fora da indentação, ele não aceita. Então, deixa eu pegar peguei um trecho de código aqui que você vai entender. Vamos fechar aqui, ó, indentação. Deixa eu carregar aqui o Python aqui. Deixa eu voltar para cá. Eu quero Python. Beleza. Eu quero aumentar isso aqui agora. Olha só, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, verdadeiro. E aqui eu vou colocar falso. Tá bom? Tá vendo que eu não tenho nenhuma estrutura de chave? Eu não uso bigode, né? Ou chave, que vocês preferirem. Mas olha só, eu tenho uma condição aqui que eu estou verificando. Eu vou falar que A recebe 2. Eu falei que A recebe 2. Qual que é o valor de A? O valor de A é 2. Certo? Então, o que vai acontecer? Se 2 for menor que 3, né? Se isso aqui for verdadeiro, eu entro aqui. Se não, eu entro aqui. Beleza? Então vamos testar. Por sinal, ele tem que dar falso. Porque A,
Perdão, A é menor e não maior. Aqui está falando, A é maior que 3. Eu falei errado aquela hora. A não é maior que 3, A é menor, por isso que ele vem em falso. Certo? Então, se eu vir aqui, né, e colocar 4, 4 é maior que 3, então ele vai me dar verdadeiro. Só que, olha a indentação como é. Vamos voltar aqui para 2 e executar. Reparem que, falso, né? Vou vir aqui, opa, copiei, colei. Falso 2, falso 3. O que vai acontecer? Se eu executar isso aqui, ó, falso, falso 2 e falso 3, tá vendo? Por quê? No meu código, eu estou indentado eu estou indentado, né, dentro aqui do meu if. Se eu vier aqui fazer isso aqui com o meu falso 2, o que está acontecendo? Vamos testar. Ele vai me dar erro. Por quê? Eu indentei dentro de um printf. Só que o printf é um elemento que não é passível de indentação. Então, eu não posso indentar código aqui dentro. Ok? Eu volto ele para cá. Se eu voltar e rodar, ele vai me dar falso, falso, falso. A mesma coisa é, se eu vir aqui, ó, vai dar o mesmo erro. Por quê? Agora, esse printf está indentado a esse cara aqui. Beleza? Mas então, se eu vir aqui e fazer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Vai estar errado. Ah, professor, mas está errado. Por que está errado se deu falso, falso, falso? Igual era antes. Olha só. If, if e if. Isso aqui está fora do meu if. Se eu vir aqui e colocar minha condição como verdadeira, o que tem que aparecer? Verdadeiro apenas. Porém, o meu falso 3 está fora da indentação. Então ele acaba sendo exibido, porque isso aqui já não pertence mais ao if. Isso aqui já não está pertencendo a isso aqui mais. Já é outro bloco de código. Então isso aqui já está totalmente fora. Então ele vai executar se isso aqui for verdadeiro ou se isso aqui for falso. Se for falso, ele vai executar isso, isso, mais isso. Se for verdadeiro, ele vai executar isso e depois vai executar isso. Então, independente de qualquer resposta do meu if, ele sempre executa o falso 3. Ao contrário, se eu vir aqui dar um tab, beleza, só trouxe verdadeiro, porque eu identei e tudo que estiver dentro dessa indentação aqui pertence ao meu else. E assim, consequentemente, eu vou tendo if dentro de if, indentação dentro de indentação. Ok? Entendeu, Patrick? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Essa semana eu vi um vídeo do curso em vídeo, acho que você já ouviu falar do canal. De quem? Curso em vídeo. O Gustavo Guanabara. Já ouvi falar nesse tal de Guanabara aí, mas nunca vi vídeo dele, não. Que eu me lembro. Então, ele estava procurando uns vídeos sobre Python para poder ver direitinho, aprender mais, né? Porque eu estou acompanhando algumas coisas do vídeo do CEO, só que eu estou tendo algumas dificuldades. Então, estou procurando material extra para mim poder completar, né, meu conhecimento e tudo mais. Aí, num vídeo, ele está meio que respondendo umas perguntas, ele também faz um jogo, meio que um joguinho de adivinhação. E quando ele bate a tag while, eu acho que o Willow, a que você ensinou um pouquinho antes do vídeo aí, antes de eu entrar, eu entrei se eu estava ensinando. Ele bateu a tag, automaticamente entrou uma indentação. Ele não deu a indentação. Isso realmente acontece? Isso ou é um plugin do programa que ele estava usando, ou alguma coisa do tipo? Depende do programa. Se eu estou aqui, depende. Depende do programa que você está. Ó, else, já estou na indentação, tá vendo? Se eu vir no else criar outro if, A menor que 3, e der um 2 pontos, ó, já estou seguindo uma indentação, tá vendo? Se aqui dentro eu colocar um outro if, ele vai igual a 0, ele já vai entrando, tá vendo? E é da mesma forma que se eu finalizar e voltar. Só que a questão não é... Tudo vai depender. Olha igual isso aqui. Ó. Isso aqui... Não, esse código está indentado. Existe... porque eu ia comentar
senhor que no trabalho que eu fiz do Diego, a indentação toda que eu fiz foi não foi automática, né? Foi manual. Eu que dei lá a indentação. Por isso que eu tava tendo uma certa dificuldade em entender a indentação sobre o Python e sobre o HTML em si. O HTML não precisa de indentação. O HTML Mas é bom não. só para organizar. Não, é muito melhor, né? Como que você. Isso aqui é HTML. Não um HTML puro, né? Isso aqui é uma outra ideia. Mas o HTML se estrutura ele em div e em tags, né? Conforme aqui eu estou mostrando. Só que é muito mais fácil você ver um código assim do que um código assim. Olha esse código aqui. Tá vendo isso aqui? Ó? Tudo reto, né? Se eu vir aqui e pedir para. É porque ele aqui ele não identa para mim. Isso é ferramenta. Por que eu uso o NetBeans? Porque o NetBeans identa o código automaticamente para mim. Eu sei que tem um comando no Visual Code que eu usei bastante do trabalho do Diego, se não me engano, é Ctrl Alt F. Ou Não, então, Alt eu F. tô Que Ctrl Alt F. automaticamente. Ctrl Alt F que eu tô apertando aqui, mas ele não tá indo, não. Você tem que habilitar. Alguns ele aceita, alguns não. Então, Ctrl F. Não, Ctrl F não. Ctrl Shift F. Eu não sei. Eu tinha feito uma vez, mas eu acho que ele perdeu o Paranauê. Só tem que ter cuidado. Cada linguagem, não adianta. Cada linguagem é uma coisa diferente. Se eu vir aqui, esse código está funcionando, certo? Se eu vir e fazer isso aqui, mudou alguma coisa? Não, eu só dei um espaço no final de uma tag. Ele dá erro no código. Eu vou compilar aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Não sei se eles já corrigiram isso. Deixa eu mostrar isso para vocês. Eu vou colocar para abrir o servidor porque demora pra caramba startar essa bagaça. Deixa eu só navegar até até o serviço. cd.ponto, cd.ponto. Aqui tem que ser via tudo terminal, tá vendo? cd. Barra. Esse aqui é o. Digitei errada, serve. Então, a indentação do código ela vai facilitar muita coisa na hora de vocês entenderem, certo? Então, está startando, deixa eu startar também. Eu vou mostrar depois que isso vai influenciar. Vou até desfazer aqui para não ter problema depois. Mas isso tudo depende da linguagem, depende do computador que você está utilizando, certo? Aqui, outro exemplo, tá vendo? Tudo indentadinho. Tem as linhas aqui para estar organizando. E aqui, olha qual é a mágica disso. Cada linguagem é de um jeito, tá, galera? Ó. Espera aí que eu baguncei o Paranauê aqui. Ele está startando ainda uns. Ê, miserável, sai daí. Depois eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Enfim, semana passada eu ia corrigir né? Uma vez foi até uma pergunta da Alessandra e do Isaac, né? Só que eles não estavam na última aula. Eu ia fazer a correção
eu tenho que fazer uma atualização no sistema. Em vez de fazer, né, eu ia fazer junto com vocês. Eu ia mostrar, né? Estou compartilhando minha tela e explicando mais ou menos como que funciona. Mas aí eu acabei que eu não atualizei. Não sei se hoje vai dar tempo. Depois a gente vê isso. Olha só, então aqui eu tenho a mesma coisa sendo executada. Eu tenho um for repetindo 3 vezes, né? Printando o valor de n, 0, 1 e 2, certo? Porque sempre começa em 0. Então, se eu quero fazer um for, eu vou fazer for em range, né? Eu vou dar o meu início, eu vou iterar de n, né? Dentro de um intervalo ou dentro de uma quantidade. Se aqui eu coloco 10, né, eu vou ter que fazer de 0 a 10. A gente vai ver isso depois nos exemplos. Aqui eu só printei o valor de n, que n sempre está sendo iterado. Aqui é a mesma coisa. Se n, enquanto n for menor que 3. Então, eu vou printar n e vou somar 1. Então, eu vou 0, 1, 2, e quando chegar em 2, ele vai imprimir, vai iterar para 3, ele já não vai atender mais essa condição, por isso que ele não executa mais. Okay? Então, as duas diferenças de como faz. Olha só, então o for em Python, o loop for em Python, ele itera sobre os itens de um conjunto. Sendo assim, o range 0 e 3, range é intervalo, precisa ser um conjunto de elementos. Então, o que é o range? É um intervalo, 0, 1 e 2. Né? Porque ele vai de 0, começando no elemento 0, até o menor número que é, até aquele esquema lá que a gente viu, até o último número. Lembra das posiçãozinhas da memória? A gente discutiu, não sei se está aqui. Não, isso aqui já é outra coisa. A gente desenhou e tal no quadro, fez aquela parte lá, né? Para ver a posição. Lembra que a gente tinha nas posições navegando pelos índices dos objetos. Então, olha só. Se eu quero iterar uma lista, eu vou falar, for número. Então, eu vou pegar um número, eu vou criar um elemento, dar um nome para o meu o item que eu vou estar iterando. É como se eu criasse um elemento ali que vai me auxiliar nas minhas iterações. Em lista. Quem que é minha lista? A lista é composta por 1, 2, 3, 4 e 10. O que eu vou fazer? Eu vou printar um número. Então, na primeira iteração, um número equivale a 1. Na segunda, 2. Na terceira, 3. Na quarta, 4. Na quinta, 10. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou levar ele ao quadrado. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 10, 100. Então, ele vai iterar, né, o que eu estou levando ao quadrado aqui dentro do meu printf. Se eu não estivesse levando isso, ele simplesmente ia iterar os valores que eu tenho aqui na minha lista. Eu consigo iterar também em strings, porque strings são cadeias de caractere. Lembra? Cada letrinha dentro de um espaço. Então, a palavra casa. For, letra. Então, eu vou criar o elemento letra, ou o meu índice letra, em palavra. Então, eu estarei navegando, né, pelas palavras, certo? E printando letra. Então, primeiro vai letra C, a segunda letra A, a terceira letra S, quarta letra A, certo? Do tamanho. Se fosse uma frase, ele ia iterar até que fosse passado todos os elementos daquela frase. E também quando eu trabalho com dicionários, tá bom? O que são dicionários? Lembra que eu falei que eu tinha o valor e o meu índice? Valor e índice. Lembra do quadrinho, né, que a gente explicou nas últimas aulas. Então, olha só, eu tenho o eu índice, primeiro vem índice, depois valor. No meu índice português, eu tenho o valor gato. No meu índice inglês, eu tenho o valor cat. No meu índice francês, eu tenho chat. E no meu índice finlandês, né, eu tenho kissa. Então, eu vou navegar através da minha chave, que é esses primeiros elementos, e valor. Reparem que eu estou navegando pelos dois valores, certo? Em o quê? Gatinhos.itens. Porque quando eu trabalho com dicionários, que são conjuntos de dados, isso aqui é o meu
índice, ou a minha chave, isso aqui é o meu valor. Mas reparem, tá vendo que eu tenho uma vírgula aqui? Essa vírgula vai separar o meu objeto. Tudo isso aqui é um objeto, ok? E, tendo tudo isso aqui como objeto, o que vai separar o meu índice do meu valor são os dois pontos, certo? Mas o que separa um elemento de outro elemento é a minha vírgula. Então, eu tenho na posição 1 esse valor, na posição 2 este valor, na posição 3 este valor, na posição 4 este valor, né? Fazendo as devidas traduções. E aí, o que eu vou falar? Eu vou printar tanto a minha chave quanto o meu valor do meu item. Se eu pegar esse cara aqui, que é o meu item 1, o meu item 1, ele tem chave o quê? Português. E quem que é o valor? Gato. E eu estou concatenando com esse textinho aqui. Por isso que fica português, textinho, gato. O meu item 2, inglês, esse textinho aqui, né, que está aqui, e cat, né, o valor. E assim por diante. Então, eu também consigo, né, navegar por dicionários de dados. Lembrando que quando eu tenho dicionários, eu tenho conjuntos de valores, consequentemente, eu tenho que colocar o ponto aqui, porque eu tenho itens. Né? Lembra quando eu mostrei aqui? Isso aqui tudo, ó, vamos pegar um exemplo. Ó, isso aqui é um dicionário de dados. Ó, tá vendo? Eu tenho o meu... Ó, lembra dos dois pontos? Ó, 2 pontos, valor. Igual tá aqui, ó. Chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Ok? Mesma coisa. Olha só, para auxiliar as estruturas de repetição, eu tenho 2 comandos que eu utilizo, certo? O break. O break é literalmente brecar. É usado para sair de um loop, não importando onde ele esteja. Lembra que o for ele vai rodar por uma determinada quantidade de vezes e o meu while enquanto a condição for verdadeira? O que vai acontecer aqui? O break eu posso parar independente disso. É como se eu brecasse aquela execução e parasse. Então ele força a saída, né? Então eu utilizo o break quando eu preciso sair, independente da situação. E o continue funciona de maneira parecida com o break, porém no lugar de encerrar o loop, ele faz com que todo o código abaixo, ó, faz com que todo o código que esteja abaixo, porém ainda dentro do loop, seja ignorado e avança para a próxima iteração. Então, em vez de, vamos supor, eu tenho 10 instruções dentro do meu laço. Se chegar em alguma e eu der um continue, ele ignora todas as demais e vai para a próxima iteração. Ele não sai do for. Ele permanece no for, ele vai para a próxima iteração. Certo? Então, existem N aplicações. Isso aí é só quando a gente estiver fazendo exemplos mesmo para testar. Olha só, veja a seguir um exemplo de um código que ilustra o uso dos comandos, né? Olha só, eu vou ter um código de exemplo, mas eu tenho que entender o que ele faz. Olha só, esse código deve rodar até que a palavra sair seja digitada. Então, eu vou estar escrevendo palavras. Quando eu digitar a palavra sair, ele vai parar o código, né? Ao digitar sair, ele vai sair. Caso a palavra com 2 ou menos caracteres seja digitada, um aviso deve ser exibido e o loop será executado do início, devido ao continue. Então, eu tenho que usar o continue. Se eu digitei 2 caracteres só, por exemplo, SA, ele vai dar um continue e ele vai entrar no continue, vai ignorar o resto e vai voltar ao início, tá bom? Caso qualquer outra palavra diferente de sair ser digitada, um aviso deve ser exibido. Por fim, caso a palavra sair, né, caso digite a palavra sair, uma mensagem deve ser exibida e o loop encerrado com o break. Então, olha só, um exemplo. Olha só, while true. Então, ele vai rodar enquanto for verdade. O true é verdade quando? Sempre. Então, cuidado, porque isso aqui é um loop infinito. O true sempre vai ser verdadeiro. Então, ele nunca vai parar de sair desse loop.
certo? Então, ele vai ficar ali rodando forever. Então, o que vai acontecer? String digitada é um texto qualquer, um nome de uma variável, que vai receber um input, né, em uma palavra. Então, olha só, se string.lower, o lower a gente viu que é o tamanho da string. Então, né, se eu peguei o meu lower, perdão, lower é comparação, length que é tamanho, desculpa. Se ele digitou o texto sair, ó, igual, né, igual é igual, sair, ele vai printar fim e eu vou dar um break. Então, quer dizer, na hora que se ele digitar sair, ele vai vir aqui nesse break e vai sair do meu while. Ele vai parar o meu bloco de repetição, certo? Que é a única forma de sair. Se não, ele vai dar um len, né, que é o length, tamanho. Se o tamanho da string digitada for menor que 2, por quê? 0, 1, 2. Então, ó, reparem que 0, 1 é os dois primeiros. Então, eu só comparo menor que 2. Se não fosse menor que 2, teria que colocar menor ou igual a 1. Aí eu pego os dois primeiros. Olha lá. String muito pequena, continue. Ele vai ignorar isso aqui, esse printf, e volta aqui nesse string. E se eu não digitei a string certa e nem menor que 2, eu digitei qualquer outra palavra certa e ele vai me pedir, tente digitar sair. Ele vai me mandar essa mensagem porque eu digitei qualquer outra coisa. Então, ó, digite a palavra oi. Oi é menor, então ele volta para cima. Aí ele vai digitar outra coisa. Tente digitar sair, né? Aí, muito pequeno, perdão. Ah, ele deu um espaço aqui. Certo? Ele deu um espaço. E aí, o que aconteceu? Ele caiu nesse printf. Ele digitou uma interrogação, que é um caractere só, muito pequeno. Então, ele volta lá, ele não mostra se tem que digitar sair e volta para cá. Ele mostra esse printf aqui, ó. Esse print, né? E depois ele vai a palavra sair e ele volta lá no início. Então, é bem tranquilo. Identação. Se eu voltar esse break para cá, o meu while para, porque ele vai estar em relação ao while, não em relação a esse if. Ó. Esses dois carinhas têm relação com esse if. Esses dois carinhas com relação a esse if. Esse printf, esse if e esse recebimento de uma variável tem relação com o meu while. Sempre identação. Identação. Tá bom? Então, olha só, vou deixar aqui como exercício, né, para vocês estarem praticando, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. 7 exercícios para vocês estarem fazendo, usando essas condições aí do if, do for e do while, ok? E vocês vão estar praticando. Antes de vocês começarem a fazer os exercícios, eu quero que vocês façam esse código aqui. Pode copiar igualzinho que tá aqui, tá bom? E testem. Isso aqui ele testou com outras palavras, né? Enfim, isso aqui vocês podem digitar os textos que vocês quiserem. Façam esse código igual está aqui, e quando vocês executarem, testem com os textos que vocês quiserem, até vocês conseguirem verificar o funcionamento do seu algoritmo. Testem, né? Digite palavra menor, digite palavra maior e diferente, depois digite a palavra sair. Testem as possibilidades de todos os tratamentos de erros que vocês têm aqui. Ok? E depois façam as atividades. Olha só, tá? Lembra que eu falei tudo são casos e casos. Aqui é um exemplo. Ele buildou, está funcionando, né? Está rodando nessa porta aqui. Ele está funcionando o algoritmo. Se eu vir aqui, que ainda está travada essa miséria. Esse aqui mas esse aqui é outro. Vou deixar esse aqui para cá. Esse aqui, né? Então, olha só. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Só para vocês estarem vendo a questão. Ó, certo? Ó, vou salvar. Ó, ele vai compilar de novo a aplicação. Compilou.
Sucesso, está funcionando. Certo? Vou até jogar mais para cá. Para vocês verem aqui que eu não estou fazendo nada demais. Então, eu vou vir aqui e vou começar a fazer o seguinte. Dar uns espaços aqui pelo meio do caminho. Certo? Vou salvar. Beleza. Ele ainda está permitindo eu fazer essas doideiras. Ele está permitindo, então, eu dar esses espaços. Só estou dando espaço, tá vendo? Só estou dando espaço. Legal. Corrigiu. Isso é bom. Só que é tudo questão. Se eu tirar essa vírgula, dá problema. Tá vendo? Ele já pediu, já acusou que tem um erro. Se eu der uma vírgula aqui, ó, ele aceitou. Se eu der vírgula, não, um espaço, né? Aqui, ele também aceitou. Então ele já corrigiu bastante coisinha. Porque se eu desse um espaço igual aqui eu fiz, ele já me dava erro no meu código. Ele já falava que estava errado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Dá um erro. Tem aqui, um aqui. Né? Ele nem buildou a aplicação. Enfim, já acertaram algumas coisas disso, mas era ridículo. Era ridículo. Se eu desse uma vírgula, um espaço igual aqui, ó, né? Ele já me acusava que tinha um erro. Vamos supor, se eu tivesse na indentação errada, vamos supor, estava para cá, ele já me acusava que estava errado e eu tinha que corrigir aquilo ali. Pelo menos nas versões que eles atualizaram, eles resolveram esse problema. Menos mal, porque senão, né? E já usando isso aqui na época, eu perdia tempo, porque às vezes estava faltando, tinha um espaço no final. Como que você vê que tem um espaço a mais aqui? Só selecionando, né? Mas até eu descobrir que esse espaço no final poderia dar algum problema, eu perdi eu perdi horas e horas pelejando com isso, né? Tentando resolver isso aí. Ó, isso aqui tá errado, tá vendo? O certo ele tá aqui, ó. Isso aqui é porque a linha quebrou e ele veio para baixo, né? Mas, ó, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui deveria estar aqui em cima, certo? Respeitando o elemento que ele faz parte, ó. Beleza? E aí a mesma coisa. Aqui, né? Deixa eu vir aqui. Esse negócio é muito doideiro. Isso aqui é uma maravilha, mas quando tira para dar zica, isso é uma merda. Enfim, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? Só queria mostrar aqui como que funciona, né? Então, uma vírgula dá erro no sistema todo. Mas cada linguagem vai ter suas particularidades. Então, devido a essas particularidades, vocês vão ter que se adequar e entender cada linguagem. A lógica vai ser a mesma. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui. Aqui, ó. Olha o que é isso aqui? Opa, fiz merda aqui, peraí. O que é isso aqui? Um if. Mudou muita coisa? Não. Mas eu tenho aqui o if, a condição tem que ser verdadeira, e se for verdadeira, ele executa aqui. Simplesmente isso. Ah, mas e o else? Deixa eu ver se tem um else. Eu só vim aqui, else. Mesma coisa. Então, se essa condição não for verdadeira, ele vai executar isso aqui, certo? Então, a lógica em si ela não muda. Você só tem que adequar-se a, ok? Aqui é inviável mostrar o if, o for, porque não é daquela forma que acontece mesmo. Aqui já é aplicado dentro de uma linguagem diferente, porque isso aqui já é um framework, não é uma linguagem, já não é uma linguagem específica, entendeu? Mas aqui, ó, eu tenho um exemplo de for, ó. Vou mostrar para você. Cadê? Se tiver, né? Eu não estou achando, não. Acho que não tem, não.
Não tem não. Eu achei que tivesse, mas não tem não. Mas enfim, o for, né? Porque aquele outra ideia lá fechou. Deu erro, eu fechei ela na força. Mas são questões que vocês vão estar olhando que vocês vão ver que vocês executam ela independente da linguagem. A lógica que a gente está aprendendo aqui, o for vai existir no Java, vai existir no PHP, vai existir em qualquer outra linguagem. Vocês só vão ter que se adequar. Igual aqui no nosso Hadouken, né? Vou apresentar ele de novo. Isso aqui é PHP. Olha o if. If, abro parênteses, a minha condição sendo verdadeira, fecho parênteses, abro aspas, fecho minhas aspas. Mesma coisa. Certo? Então, o meu if está ali dentro validando da mesma forma. Não tem erro. Beleza? Entenderam a estrutura de repetição? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa no chat? Ah, meu jovem, eu não sei não. Eu... onde que eu vejo os plugins? Tem tanto tempo que eu fiz isso aqui, cara. Tem um lugar que eu vejo os plugins. Extensões é aqui. Ident Random, acho que é essa aqui. É essa aqui mesmo, Ident Random. Rainbow, sei lá. Alguma coisa assim. Procura essa extensão aí. Beleza? Conseguiu anotar aí? Beleza. Então, galera, se ninguém mais tem dúvida, a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. Quarta-feira eu vou estar corrigindo esses 7 exercícios, mais os 7 que estão lá Perdão, esses 7 mais a lista que eu passei de exercícios, tá bom? Já estou colocando aqui no AVA já estou colocando aqui no AVA na semana de hoje. Ó, já criei a semana 22. Já adicionei o... Adicionei não, estou acabando de adicionar, perdão. Senão eu estou contando mentira. Estou acabando de adicionar o arquivo da aula de hoje, que eu usei. O slide aqui, que eu já fiz o download, que está em algum lugar, que eu vou achar. Peraí que eu vou achar. Tem downloads, né? Provavelmente está aqui, ó. Não, miséria, não é para abrir, não. Eu quero arrastar para cá. Ih! Não, coloquei o material de engenharia de software para vocês. Peraí, não criemos pânico. Deixa eu tirar o Hadouken. Deixa eu fazer o download como PDF. E já estou colocando aqui no AVA. Não confirmado, só esperar. Ó, justamente. Não, tá errado. Ah, tá aqui, ó. Estruturas de comando de repetição. Eu já tinha baixado, não tinha visto ali. Tá bom, baixei de novo, não tem problema. Salvar e voltar o curso. Então já está lá, né? O material que eu usei hoje. Para vocês refazerem aquele item. Estou adicionando a tarefa de uma vez. A tarefa vai ser exercícios, né,
1A7 do slide tal, né? Os exercícios estão na página. Só ver a página que está o exercício. Eles estão na página 15 e 16. E 16 do material. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E do mais, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, a gente pode encerrar por aqui essa aula. Só achar vocês aqui que... Ah, tá aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. No chat não tem nada. Alguém quer comentar alguma coisa? Alô? Teste. Tô passando? Como assim tô passando? Entendi não. Mas tudo bem. Galerinha, do mais, então, boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem. Até quarta-feira na nossa próxima aula. Tá bom? Um grande abraço e boa noite. Boa noite, Kailane. Boa noite, Marco. Boa noite, Vladimir.